Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Rita Toledo e nesse espaço eu quero falar um pouco da palavra de Deus e te ajudar, assim como tem me ajudado, é claro. Essa semana nós estamos com um projeto de devocionais. Semana passada nós fizemos uma devocional a semana inteira, de segunda a sexta. Nós estamos trabalhando com um tema. E o tema dessa semana é: a sabedoria muda o seu futuro. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a sabedoria começa com o temor do Senhor. Então, se você tem gostado desse período de devocionais, desse momento que nós temos tirado para falar da palavra de Deus, para nos conectarmos, termos mais intimidade com Deus, curta o vídeo, compartilhe, espalhe a boa nova para todos que você conhece. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso é importante não só para você, é claro, porque você vai ficar sabendo quando vai ter novas aulas, quando vai ter novos conteúdos, mas também para mim, que está começando esse canal. E então, quando você faz tudo isso, quando você conecta, quando você comenta, quando você interage comigo, o que o YouTube vai entender? Que o que nós estamos fazendo aqui é relevante, é bom. Então, quando isso acontece, ele espalha o vídeo para muito mais pessoas. Então, o próprio YouTube vai fazendo a corrente do bem também, né? Então, sem mais delongas, eu quero que você esteja aí com seu papel e caneta na mão, bonitinho, para nós começarmos esse período de devocional. Um período onde eu quero que você se concentre, fique ali ó, no seu cantinho, fale com Deus, medite na palavra e que isso seja durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Nós vamos ler hoje o versículo que é o versículo-chave dessa devocional, que está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Vou ler por aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É somente isso. Se a gente começa a colocar essa palavra dentro do nosso coração, se a gente começa a gravar isso, acordar de manhã e já sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós já estamos assim com um caminho extremamente bom. Só que assim, muitas pessoas pensam que temor é ter medo de Deus. Não, não é ter medo. Eu vou pegar um exemplo aqui, talvez. Vamos pegar um exemplo assim. Uma criança que tem medo do pai, ela faz as coisas para o pai com uma forma para não ser repreendido, uma forma para ela não levar bronca, mas ela sempre tem medo. Então é uma coisa assim que a criança ela não confia, ela sempre vai ficar receosa de fazer qualquer coisa. Mas por quê? Na cabeça dela, o meu pai vai brigar, minha mãe vai brigar, isso não é legal. Então, assim, ela vai ficar reprimida, porque ela tem medo. Agora, uma criança que vem e tem ali nos pais, ela tem o temor aos pais. O que é o temor? Ela respeita, ela tá sabendo que aquela situação dela não vai agradar ao pai. E por ela ter respeito, por ela ter amor ao pai, ela não vai fazer aquilo. É a mesma coisa quando nós estamos falando sobre as palavras de Deus, quando nós estamos falando sobre Deus. Uma coisa é você ter medo de Deus e você achar que ele é um Deus tirano, você achar que ele é um Deus que só sabe punir, que ele é um Deus que não vai, que ele vai só te castigar. Outra coisa é você temer a Deus. E o temer a Deus é: eu não vou fazer isso porque eu respeito o meu pai, porque eu amo o meu pai. E eu sei que isso
não vai agradar o coração dele. Mas não porque ele vai me castigar, não porque ele vai me repreender, não é por isso. E eu nem estou pensando nisso. Mas eu sei que se eu fizer tal coisa, eu vou entristecer ele. Isso é o princípio da sabedoria. Quando você está indo por dois caminhos, aliás, quando você está indo por um caminho e ele de repente tem uma divisão, e quando você olha e você fala assim, se eu for por esse caminho, eu vou entristecer o meu Deus ou eu vou alegrar o meu Deus? Quando você está ali, vou pegar um exemplo, quando eu estou no caminho, se eu mentir, eu vou entristecer ao meu Deus ou eu vou alegrar ao meu Deus? Dá para entender? Ah, mas eu não vou mentir porque Deus vai me castigar. Não, ele não vai te castigar. Você simplesmente vai colher as consequências da sua mentira. É plantio, que você planta, você colhe, né? Mas Deus, ele, em nenhum momento ele vai te castigar. Você simplesmente vai plantar algo e vai ter que colher. Mas agora vamos pensar numa outra reflexão aqui. Muita gente acha que a sabedoria é só inteligência. Mas, biblicamente, não é. A sabedoria começa com uma reverência, a obediência a Deus. Olha lá. Mais uma vez, eu obedeço a Deus não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu sei que se eu obedeço Ele, eu fico feliz, eu fico em paz, eu agrado Ele. E eu não estou preocupada com as consequências, porque eu estou plantando algo que a minha colheita vai ser boa. E esquece que não se trata de você saber de tudo. A gente vai errar. Nós estamos aqui para errar. Nós estamos aqui para poder nos aperfeiçoarmos. Então, não pense que você vai ser perfeito, ou não pense que o seu caminho será perfeito, e não pense que você é o dono da razão. Não é assim. O que você tem que fazer? Você tem que confiar em Deus. Porque Deus é que sabe mais. Ele é que sabe de todos os caminhos. Então, quando você coloca Deus no centro das suas decisões, o resultado é de paz e é uma direção segura. Mas você está colocando Deus no centro das suas decisões não porque você... Vou repetir, gente, porque eu falo isso. Porque por muitos anos eu agi assim. Eu acreditei que Deus... Eu temia a Deus, temia de temor, de medo, de não conseguir compreender que o temor que fala na palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que esse temor, ele era o quê? Era a reverência, o respeito, a obediência, é de fazer as coisas para Deus porque você quer estar junto dele. E você sabe que fazendo isso para agradar ao coração dele é muito bom, é maravilhoso, né? Salomão, ao assumir o trono, ele, em vez de riqueza, em vez de poder, em vez de reinado, nada dessas coisas, ele pediu para Deus sabedoria. Só isso. E ele era um menino quando ele orou, né? Então, assim, ele só falou assim, Senhor, eu só quero sabedoria. Sabedoria para poder aprender a cuidar disso tudo aqui, porque ele já tinha visto o que Deus havia feito na vida do pai dele, o que Deus já havia feito na vida dos judeus. Então ele falou assim, gente, é muito grande. E o medo que ele tinha de não estar na presença de Deus, de não estar seguindo os passos que Deus iria trilhar sobre ele, foi muito maior do que qualquer riqueza, foi muito maior do que qualquer coisa.
Isso é o temor. Por que que isso é o temor? Porque você, a partir do momento que amanhece falando assim, eu não quero fazer nada que me tire da presença de Deus, então eu preciso ter sabedoria. É aí onde nasce. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque você nasceu com a vontade de não sair fora do caminho de Deus. E o engraçado é que quando Salomão pediu a sabedoria, Deus não apenas deu sabedoria para ele, mas acrescentou todas as outras coisas. Acrescentou poder, acrescentou riqueza, acrescentou networking, acrescentou tudo. Porque Deus, ele é um Deus que se agrada do coração humilde, do coração que está disposto a recebê-lo. Entenderam? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Agora nós vamos partir para a parte prática. E o que seria essa parte prática? Depois nós vamos orar. Antes de tomar qualquer decisão essa semana, antes de fazer qualquer coisa essa semana, ore. Se você tem uma decisão para poder tomar, por menor que seja essa decisão, porque às vezes a gente pensa que Deus ele não quer saber ele só quer saber das decisões grandes, né? Não, Deus ele quer saber de todos os detalhes. Então assim, por menor que seja a decisão, ore, fala com Deus. E a pergunta que você tem que se fazer é: essa escolha que eu vou fazer, ela honra a Deus? Ela vai glorificar o nome de Deus? Sim ou não? Essa vai ter que ser a sua resposta. E aí é onde você vai estar decidindo. Beleza? Então, já sabe. A aplicação prática para hoje é isso. Durante a semana, durante todos os outros dias, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha, você vai orar. Vai tirar uns 5 minutos, vai meditar na palavra e vai pensar: isso aqui, essa minha escolha, ela honra a Deus ou não honra? Porque aí você já vai começar a plantar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí é que vai começar a ser plantado o temor. Porque você não vai querer entristecer o coração de Deus. Entenderam? Que bom! E agora eu quero que você, nesse momento, você pare, pense em algo que você fez uma escolha, que você decidiu e que você não teve um resultado feliz. Não teve um resultado que te agradou. Não teve um resultado que honrou o nome de Deus. E agora nessa oração eu quero que você, pensando nessa situação que você passou, você ore comigo assim: Senhor, eu quero viver com sabedoria, que a minha vida comece pelo temor ao teu nome. Me ensina a te ouvir e a te obedecer. Que os meus erros do passado não venham me frustrar nessa decisão. Que eu possa, Senhor, estar todos os dias na sua presença e que eu carregue o temor na minha vida para te honrar, para te glorificar, para fazer os teus planos sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que delícia! Muito bem, muito obrigada por você estar comigo até aqui. Amanhã
nós voltaremos com mais uma devocional, seguindo esse tema, a sabedoria muda o seu futuro. Essa semana toda nós estaremos falando sobre esse tema. O tema central vai ser a sabedoria muda o seu futuro. Todos os dias nós vamos dar uma pílula de ensinamento, de reflexão. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Não faça algo assim só por você. Mas compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você sentir no coração. É uma corrente do bem. Porque assim como nós estamos aprendendo a ter mais da palavra de Deus, eu sei e eu creio que existem muitas pessoas que também têm essa sede, que a gente não possa parar. Tudo bem? Até amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos na nossa segunda aula. Então eu espero você aqui. Tchau!